são resultados de trabalhos nossos em 2011, 12, 13, 14 e 15. Né? Temos dezenas, nesses últimos 5 anos, dezenas de trabalhos em congressos e artigos publicados em revistas internacionais de alto nível, inclusive, para quem entende, Qualis A2, por exemplo, tem 5 artigos Qualis A2 nos últimos 3 anos, e, ao mesmo tempo, ou não ao mesmo tempo, isso tudo é decorrente de um trabalho que nós fazemos diretamente com o mundo corporativo, com a sociedade como um todo, como foi dito aí. Nós trabalhamos em parcerias de várias formas, tivemos já na coordenação de grandes projetos de nível nacional e trabalhamos também com empresas pontuais, foram citadas 2 aqui, tem outros que a gente vem trabalhando, porque eu fui até redundante, né? Eu fui viabilizando e desenvolvendo soluções viáveis. Mas a ideia é que a gente traga para a realidade do mundo real mesmo, né? Não aquela coisa puramente conceitual, como que nós podemos, então, trabalhar para que as empresas sejam competitivas e, ao mesmo tempo, promovam a qualidade de vida. Essa é uma maneira da gente traduzir o conceito de sustentabilidade. Inclusive, esses 2 primeiros livros, o título principal é Gestão da Sustentabilidade Organizacional, que é o equilíbrio de demandas econômicas, demandas sociais ou humanas e demandas ambientais. Então, esse é o nosso caminho, que é uma necessidade que a gente enxerga do mundo atual. Primeiro, ter empresa competitiva é fundamental para o desenvolvimento de uma nação. As empresas é que produzem as riquezas que podem, se bem gerenciadas, levar ao desenvolvimento social. Agora, desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico é praticamente impossível. Então, é uma condição sine qua non que as empresas sejam competitivas, gerem riquezas econômicas. Mas, ao gerar essas riquezas econômicas, elas não podem fazer, né, prejuízos, provocar prejuízos, seja de natureza humana, seja de natureza ambiental, que para a sociedade como um todo saem mais caras, esses prejuízos são mais caros do que a riqueza gerada. Tem muita empresa que, se a gente analisar o que a gente chama de externalidades negativas, ou seja, os prejuízos que ela provoca, é mais interessante para a sociedade fechar a empresa. Manda o pessoal para a praia, paga o salário das pessoas e não trabalha. Porque é tanto prejuízo, por exemplo, na forma de adoecimento de pessoas, na forma de impacto no meio ambiente físico, que seria melhor nem existir, né? Então, o que nós precisamos são empresas que tenham esse equilíbrio. E é isso que a gente vem trabalhando há muitos anos. E como resultado, um dos resultados desse trabalho, a gente organizou esse livro que foi publicado, acho que há 2 semanas atrás, né? 2 semanas atrás. E aqui na plateia tem alguns autores, entre eles a Eni, que chegou agora, que hoje não vai falar, eu mesmo, a Letícia, a própria Amanda e outros que eu vou citando aí. E, por favor, Rafael. Então, o que a gente busca, né, como eu estou dizendo, é um equilíbrio entre o ser humano, as necessidades da sociedade representadas pelo trabalhador, que é, então, dessa forma como eu disse, ele é um representante da sociedade lá dentro da empresa.
E se a empresa conduz uma relação com ele da forma como está colocada aqui, ou seja, oferecendo boas condições de trabalho, e ele retornando isso na forma de capital humano abundante. O que é capital humano? É um trabalho competente, conhecimento, que gera inovação. Então, a gente tem uma relação de muito valor para a sociedade. Se qualquer um desses dois eixos estiver deficiente, como, por exemplo, a gente vê em empresas públicas, tem aqui um professor, Johan, da Unicamp, né? A gente tem visto, assim, universidades que estão até razoavelmente boas para se trabalhar, mas está muito ruim para estudar. Quer dizer, a universidade ela passou a ser, então, ter um objetivo maior, o próprio trabalhador. Então, a sociedade como um todo sai perdendo. E o que a gente mais vê é isso aqui, é o mau gerenciamento do capital humano e que deteriora a sociedade como um todo. Porque na medida em que uma pessoa ela sofre algum tipo de impacto negativo, seja, por exemplo, na sua saúde física, que é muito comentado, mas principalmente na sua saúde emocional e mental, que não é tão comentado, mas a gente acredita que é a coisa até mais séria, até porque ela é silenciosa, esse mal provocado naquela pessoa, ele repercute em toda a sociedade, de várias formas. Por exemplo, quando um trabalhador adoece, quem que paga a conta? Não é a empresa. A empresa paga uma parte, mas eu pago, você paga, todos nós pagamos. Por exemplo, através de custo, impacto no sistema de saúde pública, por exemplo, impacto no sistema de previdência social, e paga a família dele, e paga, assim, toda a sociedade. Então, da mesma forma como a gente usa o termo externalidade negativa ambiental, ou poluição ambiental, a gente pode pensar em poluição social. Então, vamos falar o lado positivo. Na medida em que há uma relação madura, em que a pessoa contribui para a prosperidade daquela empresa, e a empresa contribui, por exemplo, para o seu desenvolvimento profissional, a sua crescente capacitação, o aumento crescente da sua empregabilidade, toda a sociedade está se beneficiando. Porque é um cidadão brasileiro que elevou o seu nível educacional, profissional, em todos os aspectos. Então, para mim, isso é de uma clareza, assim, irrefutável. Agora, a questão é como colocar isso dentro de um ambiente corporativo que sofre muitos desafios. É muito desafiador. Então, a gente não pode ter uma visão romântica de que, por exemplo, a empresa existe dentro de um domingo ensolarado para fazer piquenique. Não é essa a realidade. O mercado não é bonzinho. O mercado não espera. E o mercado é o concorrente e é o cliente. Você, como cliente, quando você vai no supermercado, no shopping, você vai procurar aquele produto que te agrega maior valor. Você não vai comprar porque, eu vou comprar dessa empresa porque ela vai gerar emprego. Raríssimas pessoas fazem isso, né? Então, o que nós queremos é esse conceito de valor compartilhado, que é o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade é um estado em que todas as partes envolvidas estão sendo beneficiadas. E, ao mesmo tempo, está para que essa relação aconteça, que todas as partes sejam beneficiadas, não é possível que uma parte tenha maximizado os seus benefícios. Se a empresa quiser trabalhar com aquele paradigma de lucro a qualquer preço,
essa relação de sustentabilidade não vai acontecer. Se, por exemplo, os trabalhadores, como eu falei, principalmente nas empresas públicas, eles quiserem maximizar os seus benefícios, sem entender a necessidade e a importância daquela instituição para a sociedade, essa situação de sustentabilidade também não vai acontecer. E assim por diante, né? Então, o que a gente busca é isso, uma relação em que todos os níveis saiam beneficiados. E esse livro, então, que a gente lança, né, Competitividade com Qualidade de Vida, que é o objetivo hoje da nossa Manhã da Inovação, então, ele foi organizado em 3 sessões. Os organizadores sou eu, Marco Antônio Silveira, e a Tayane Beccaro, que hoje não está aqui porque ela mudou, está no Minas Gerais, né? Então, a sessão 1 tem esse título, Competitividade com Qualidade de Vida, a importância do conhecimento. O conhecimento tem um papel importante para se alcançar essa situação de sustentabilidade que eu mencionei. Aí a sessão 2, a gestão do capital humano nas organizações, que se refere à busca de uma relação ganha-ganha entre trabalhadores e empresa, e a seção 3, que são exemplos, né, para viabilizar essa busca da competitividade com qualidade de vida. Então, representando todos os autores aqui na manhã de hoje, nós vamos ter 3 palestras, né, que é, então, o capítulo 2, será apresentado agora pelo professor Renato Soffner, o capítulo 5, pelo professor Johann Poker Jr., que elaborou o capítulo em coautoria com a Thalita Poker, que nas horas vagas é a esposa do mesmo. Capítulo 6, né, o trabalho como potencializador da saúde mental, então vai ser apresentado pela professora Priscila Campos, e os coautores são a Letícia Sayuri Kikuchi, a nossa japonesinha, e eu, esse que vos fala. Além de nós aqui, ainda tem o capítulo 7, que também foi escrito por nós 3, e mais Amanda, essa jovem promissora aqui. Levanta a mão, Amanda, para eles saberem quem você é. Como foi dito no vídeo, nós temos de iniciação científica após doutorandos, né? A Amanda é uma aluna de iniciação científica. O professor Johann Poker desenvolve o pós-doutoramento dele conosco. O professor Renato Soffner desenvolve o pós-doutoramento conosco. E o professor Moacir Pereira, sentado atrás da Priscila, ele já concluiu o trabalho de pós-doutorado dele aqui, tá? Além dessas pessoas que eu citei, nós temos aqui no auditório, como eu falei rapidamente, a Eni Aparecida Siveri Bertolini, que fez o capítulo 9, se puder levantar a mão, Eni. Olha. E a Laís e a Adileia, que estão na recepção, estão trabalhando aqui. Na hora vaga elas trabalham também. Ok? Então, é isso. É uma honra muito grande ter vocês aqui compartilhando conosco esse momento.